galerinha, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje a nossa aula de artes, vamos ver aí o teatro popular. Então fiquem ligados aí, viu? Teatro popular. Durante muito tempo, o teatro foi popular. Contava com a participação coletiva do público. Na Idade Média, por exemplo, era uma criação coletiva que não estava sujeita a um texto. Os espetáculos aconteciam nas feiras, nas praças, nas ruas. Porém, essa forma de teatro foi fragmentada pelo capitalismo e pelo crescimento das cidades. Assim, o teatro acabou se distanciando do povo, tornando o público cada vez mais passivo. Foi elitizado e transformado em mercadoria. Mas o teatro do povo é para o povo ainda existe. Hoje podemos definir teatro popular como aquele destinado às camadas populares, às classes menos favorecidas e realizado também em espaços públicos, na rua, no circo, em praças, nas comunidades, nos sindicatos, entre outros. O século XX conheceu alguns dramaturgos que tinham como propósito fazer um teatro transformador da sociedade e acessível ao público, entre os quais estão o alemão Brecht e o brasileiro Augusto Boal. Brecht preocupou-se com a função social e política do teatro e criou o teatro épico, no qual o público, o povo, de alguma forma participa conscientemente da mensagem da peça. Isso lhe possibilita ser mais do que um simples espectador, raciocinando, agindo, pensando na sociedade e refletindo sobre ela de maneira crítica e responsável, com vistas a transformá-la. Augusto Boal também se preocupou com a função social do teatro e criou e desenvolveu durante a década de 1960, que é o período da ditadura militar, um método teatral brasileiro denominado Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido aborda e desenvolve temas sociais com base em sua situação real e estimula a troca de vivências e experiências entre atores e espectadores, pois leva-os a intervir na ação teatral. O espectador, compreendendo a situação representada que o oprime, busca meios para modificá-la. Assim, o público passa a tomar consciência do poder de transformação que tem, podendo levá-lo para a realização em que vive. O método do teatro do oprimido abrange jogos teatrais, exercícios e diversas técnicas, tendo como objetivo a mobilização do público para fazer com que os oprimidos se libertem da opressão. Para isso, foram desenvolvidas as técnicas denominadas teatro do invisível, teatro fórum e teatro imagem, entre outras, que trazem propostas muito parecidas. Geralmente, uma cena curta é apresentada e o ator, o oprimido, é substituído por alguém da plateia, que por meio do improviso cria situações para destruir o que está causando a opressão. Teatro do invisível. Acontece em lugares públicos e os atores representam ações conflitantes. O público não sabe que se trata de uma encenação e involuntariamente participa do que está acontecendo, criticando, expondo opiniões e interferindo naquela realidade. Teatro fórum. Não existe barreira entre palco e plateia, pois o público é estimulado a participar da cena, substituindo o ator, o oprimido, que fracassa em cena. O público, então, cria soluções e alternativas para o problema apresentado, o conflito. O problema é baseado em fatos reais e opressores e oprimidos entram em conflito, cada um defendendo seus interesses. Teatro e imagem.
A comunicação acontece por meio da imagem, ou seja, a encenação tem como base a linguagem não verbal, mímica, postura corporal, o olhar, gestos. O público lê a imagem e busca compreender o que foi representado, problemas, sentimentos, opressões, entre outros, intervindo diretamente e expressando sua opinião por meio da expressão corporal. E aí, pessoal, gostaram da aula? Até a próxima, tá certo? Fiquem com Deus. Tchauzinho e não esqueçam da atividade, tá certo? Fazer e enviar.